Palmas veio para dentro da fazenda dele. Lá não tem benefício nenhum, a lei diz que precisa ter benefício para cobrar IPTU. A Prefeitura de Palmas está cobrando 70 milhões de reais anterior, retroativo, do órgão justo. É justo isso? Essa história de Robin Hood, isso é coisa de milhares de anos atrás. O que nós precisamos é de justiça social, de igualdade, de isonomia. Parabéns, João, você e o Glauber, vocês estão fazendo o trabalho direito. Agora nós precisamos entender que chegar na 21, comprar um apartamento por 600 mil e ter que pagar o imposto sobre 1 milhão, está errado, João. E outro detalhe, esse reajuste de 3 mil e poucos apartamentos foi feito sem passar pela Câmara Municipal, e eu questionei o João. Aí ele disse que poderia fazer um realinhamento dos valores cobrados anteriormente. E nós estamos fazendo um estudo para depois a gente ver se existe de fato a possibilidade de aumentar o IPTU dos apartamentos da nossa cidade sem passar por um projeto de lei. Criar receita, estimativa em cima daquilo que não se vai receber, é justiça social, é responsabilidade, é compromisso com Palmas. Eu espero que o prefeito Carlos Amastro, que a Câmara Municipal consiga trabalhar em conjunto e que nós possamos buscar a realidade. O país vive um momento de crise, os imóveis baixaram o preço e nós precisamos rever isso, com responsabilidade, com comprometimento com o futuro da nossa cidade. Nós aqui, que já estamos mais para lá do que para cá, nós vamos passar, mas nós precisamos construir um futuro melhor para a nossa cidade, para os nossos filhos, e amanhã poder dizer assim, eu tive a oportunidade de estar na secretaria, à frente de uma prefeitura, tive a oportunidade de ser vereador, mas eu contribuí efetivamente com a minha cidade. É isso que eu espero e desejo para Palmas e que o Carlos Amastro consiga fazer o mais breve possível. Isso precisa ser resolvido esse ano. Um ano complicado, até porque nós temos o processo de eleição. Mas eu acho que nós somos capazes de formar uma comissão técnica e sanar esse problema, observando todos os critérios pertinentes, respeitando o processo de legalidade. Que Deus abençoe Palmas. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Irã Gomes. Funcionou? Cadê o microfone? Bate. Falei. Vê se está desligado embaixo. De trás, aí, ó, esse botãozinho de trás. De trás aí tem um botãozinho aí, aperta aí. Olha, aqui, Irã chegou. Aperta para aí, com esse botãozinho aí. Eu vou aqui. Não, sobe na tribuna. Vocês só tem que ser eterno. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu, adstrito apenas ao tema IPTU, eu tenho algumas considerações a fazer de tudo que eu vi até agora e do que aprendi, de questionamentos que em mim ainda ficaram a respeito do assunto. Por primeiro, até por uma questão de formação técnica, eu entendo importantíssimo a discussão dos valores de qualquer imposto, especialmente o IPTU. Agora, nós temos que lembrar, no primeiro momento, que a Casa votou um orçamento, e neste orçamento, as receitas consideraram estes valores do IPTU, e que a renúncia fiscal, que é a diminuição da tabela de IPTU, ela só pode existir em duas hipóteses. Ou quando a administração consegue cortar gastos para suprir o valor dos impostos cortados, ou quando ela consegue explicar que aquela redução de impostos vai gerar receita equivalente. Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer. A segunda, todos nós, palmeirenses, sabemos do problema urbano de Palmas, os grandes vazios urbanos. Palmas é uma cidade sui generis, tem o tamanho de grandes metrópoles e população de cidade média a pequena. No espaço de 50 quilômetros de extensão, nós aqui nessa cidade, nós estamos em aproximadamente 300 mil pessoas. Isso implica uma estrutura per capita das mais altas possíveis. Se a gente for fazer um estudo e conferir, Palmas talvez seja uma das cidades médias do Brasil com essa estrutura mais cara.
Se a infraestrutura é cara, ela exige esforço tributário. Mesmo nessa situação, eu observei na tabela que Palmas é a 12ª cidade de custo de IPTU per capita. Então, considerando o tamanho da cidade, considerando o valor per capita do IPTU, Palmas ainda não está mal situada, mas ela pode melhorar. E para ela melhorar, necessariamente, Palmas vai ter que se entender com o problema dos vazios urbanos. Se está dentro da cidade, a gente tem que fazer justiça, como falou o vereador Lúcio, a respeito da dúvida de 70 milhões, etc. Tal. Mas a gente também tem que compreender que o que está dentro da cidade, o imóvel que está dentro da cidade é. E não é justo que essas glebas paguem imposto rural quando estão circundadas, estão ilhadas, sitiadas pela cidade que paga IPTU. Esse assunto tem que ser, como o prefeito anunciou e como outros vereadores falaram, claramente enfrentado. Daí porque eu entendo que de tudo que se fez hoje aqui, o mais proveitoso foi o que parece ser consenso, que é a constituição de uma comissão, que eu espero que funcione de uma maneira muito técnica e com um olhar muito realístico sobre os verdadeiros problemas de nossa cidade que impactam a composição desse tributo, sem política, sem paixão, com calma, técnica e justiça. É isso que a gente precisa fazer na nossa cidade, despolitizar esse assunto. Imposto é coisa séria, governos caíram, cabeças foram cortadas, a história registra por conta do imposto. Imposto é um assunto sério, tem que ser encarado com senso de realidade, discernimento e o mais despolitizadamente possível. Esses são os meus votos e estarei disposto a contribuir. É o que quis dizer, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Natan Abreu, pelo prazo. Por 5 minutos. Bom dia, presidente, secretário Cláudio, em especial a população que nos assiste. O nosso tempo é curto, mas pela apresentação técnica que se apresentou, em primeiro lugar, há de se perceber que o estudo composto e formado pela comissão, e aqui não se discute a boa intenção dos membros dessa comissão, das entidades, principalmente do CRES que aqui se manifestou, isso não está em discussão. A legitimidade desse estudo e a boa vontade e a intenção de se elaborar um trabalho eficaz. Mas que é importante destacar que nesse estudo, ele sim preveu a diminuição do valor da planta em alguns casos, preveu também que esse valor se mantenha em outros casos, mas, entretanto, em 17% dos casos, se eu não me engano, esse é o número, esse estudo apontou um aumento no valor da planta. É o caso de 10.202 lotes vagos e 7.183 lotes edificados. Resta dizer o seguinte, que esse estudo, apesar de pregar e defender que a planta de valores ela estava superestimada, apesar disso, o estudo trouxe um resultado negativo, entre aspas, para 17 mil imóveis. Ou seja, a administração naquele momento entendeu, pelo que eu percebo, vereador Emerson, presidente, de que havia uma distorção, que quando se discute uma revisão para elaborar uma planta de valores nova e justa, e ela beneficia uns, mantém para outros, só que eleva a base de cálculo do IPTU, que é a planta de valores, para esses 17 mil imóveis, a administração entendeu que esse estudo era controverso. E aqui de público, eu quero dizer que eu faria a mesma coisa. Na época, quando da discussão em 2013, do primeiro
embate nesta casa e, enfim, na cidade toda em relação à revisão da planta de valores, eu lembro que o meu voto naquela ocasião foi contrário e faria de novo, porque eu entendia que o momento não era propício para um impacto daquela magnitude, uma revisão daquela magnitude naquela ocasião. Eu acho que é louvável quando a administração pública vem aqui e destrincha a política fiscal que eles adotaram, que é uma política, no meu entendimento, justa para uns, mas talvez injusta para outros, como, por exemplo, o setor produtivo. O setor produtivo do Brasil é indiscutível que não aguenta pagar tantos impostos e a carga tributária elevadíssima. Entretanto, todavia, a administração decidiu e optou por fazer o que chamam de uma política fiscal mais justa, a isenção para 19 mil imóveis, o chamado e famoso IPTU social. Então, eu entendo que nós estamos diante de uma discussão que diz respeito ao conceito de política fiscal a ser exercida pelo município de Palmas, em que sobrecarrega alguns, mas tira a carga de outros. Eu acredito que, num próximo momento, e que isso não demore, que isso seja breve, nós possamos ter concluído esse processo licitatório para que, de forma mais técnica, e repito, não aqui desqualificando o trabalho da comissão que foi feito em 2014, mas um estudo que possa elaborar uma revisão ampla e mais genérica da planta de valores, para que não existam, primeiro, distorções, e que, segundo, não se beneficiem uns e que também não se prejudique outros. Eu acredito que se a gente encontra um meio termo, e as zonas fiscais, por exemplo, é uma saída, é uma estratégia adequada, acertada, porque você, com os redutores, você pratica a isenção, a redução do imposto, dependendo do cenário econômico e da situação que a cidade vive. A zona fiscal 1, por exemplo, que é a cidade... A zona fiscal 1, por exemplo, que é uma região fiscal mais valorizada, ela está sendo penalizada por um imposto, um deflator menor. Em relação à zona fiscal 5, que é uma região menos valorizada, de imóveis menos valorizados, está se trabalhando um desconto, um percentual maior. Eu concluo, presidente, parabenizando a Comissão de Constituição e Justiça para trazer essa discussão do tema. O projeto de lei que tramita nessa casa, ele trata especificamente de 7 glebas que foram microparceladas, então não há o que se discutir em aumento de IPTU aqui, da cidade toda, de forma genérica, como, por exemplo, difundiram nas redes sociais, e que hoje nós tivemos aqui o compromisso da administração de que se não discute aumento de imposto. Pelo contrário, que vai se discutir uma revisão séria, técnica, e que eventualmente possa corrigir sim essas distorções que existem. Se não existissem, não teriam tantos pedidos de reavaliação na junta que avalia a cobrança. Foram 500 pedidos, dos quais 50% deles tiveram deferimento e outros não. Que a gente siga nessa discussão sem o debate político e de forma mais técnica. Obrigado pela condescendência com o tempo, presidente. Você dá a palavra ao vereador Rogério Freitas. Senhor presidente, cumprimento a mesa na pessoa de Vossa Excelência, o vereador Ernesto Coimbra, o nosso convidado, deputado Vanderlei Barbosa, que já foi par dessa casa, doutor Fernando Rezende, que foi vereador nessa casa. Senhor presidente, a discussão que me fez vir à reunião da CCJ foi justamente o que pouco foi abordado aqui. E aí eu ouvi atentamente a explanação do João Marciano, que é um excelente técnico, em seu nome, João, em nome de Vossa Excelência, doutor Cláudio, cumprimento toda a Secretaria de Finanças. Mas, senhor presidente, o discurso político-eleitoreiro feito aqui pelo prefeito
afronta a nossa inteligência. O que estamos fazendo aqui, doutor Fernando Rezende, é simples. Depois do aumento do IPTU em 2013, que eu votei nesse aumento, eu sou um dos que criou esse bicho para a cidade, nós recebemos a visita do senhor dizendo que nós havíamos dado um passo em direção de acabar com a cidade, isso está bem gravado na minha mente, recebemos o Janaí, ouvi o doutor Roberto Antônio, e o que aconteceu foi o seguinte, com o burburinho da cidade, o prefeito baixou um decreto, vereador Iratã, instituindo uma comissão. E aqui não se está dando publicidade e visibilidade, é que a comissão era composta pelo Cresce, pelo CREA, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, pela Sinduscom, pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Palmas, pela Secretaria Municipal de Finanças, pela Procuradoria-Geral do Município, pela Secretaria Municipal de Habitação, pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas, o IPUP, que nunca mostrou a que veio nessa gestão. Então, criou-se uma comissão e essa comissão deu conta, João, de que em várias áreas, eu pensei que seria abordado no discurso do vereador Milton Neres, várias áreas o que se pratica em Palmas é um crime. No Jardim Taquari, para desmistificar esse discurso aqui de Robin Hood, no Jardim Taquari vocês cobram um IPTU de R$110 e nesse estudo feito por vocês é 50. Na Avenida Brasil, no Jardim Aureni, vocês cobram um IPTU de 450? R$450 e foi avaliado a quanto, Milton? 150. Na Avenida Tocantins, vocês cobram um IPTU de R$2.000 e por esse estudo foi avaliado a 1.200. Isso dá conta, doutor Fernando, que o que você disse à época estava correto. Ele foi feito a maior. Aí vocês vieram aqui nos dar uma aula tributária. Não podemos abrir mão de receita, porque estava no final de 2014, a LOA tinha sido aprovada. Por que não mandou em 2015? Por que não mandou em 2016? Por que é que vocês fazem questão de se valer do discurso técnico para continuar fazendo a cidade sangrar? E eu faço minhas as palavras do seu Antônio da Silveira. O prefeito é covarde, ele é omisso. Ele é covarde, ele é omisso porque é o líder dessa cidade, um líder que não aceita ouvir, que é avesso à discussão, ao debate. E esse líder vem aqui, arma toda uma estrutura político-pedagógica, mostrando que o que está sendo feito está à luz da lei, muito bem feito, mas na contrapartida, ele desdenha da nossa inteligência, uma vez que o decreto que foi publicado por essa gestão em 12 de agosto de 2014, foi dito pelo Roberto Antônio que foi guardado, não foi escondido. Ele foi escondido, ele não foi guardado. Esse estudo que foi feito dá conta que o que está sendo cobrado na nossa cidade, em várias regiões, está totalmente em desacordo com o momento que a gente vive. A Secretaria de Finanças adota dois discursos. Quando é para explicar os cortes, quando é para explicar a dificuldade financeira de alguma pasta, ela fala da crise nacional. Não, nós temos uma crise nacional, o FPM caiu vertiginosamente, temos dificuldade aqui para manter as finanças em dia. Mas quando é para arrecadar, o discurso vai na contramão. Aí não existe crise, é continuar arrecadando a todo custo. A todo custo, ainda que essa arrecadação venha de encontro com o próprio levantamento feito pela Secretaria de Finanças e pelas entidades que foram consultadas e chamadas para fazer o levantamento desse estudo. Senhor presidente, só mais um minuto para concluir, que o tempo só falta 15 segundos. Então, é justamente essa discussão que eu não vi acontecer aqui na casa. Eu quero saber por que é que esse levantamento que foi feito dá conta de um valor, em muitos casos, 50, 60, 70 vezes a menor do que está sendo praticado. E aqui, João, não fala em lugar nenhum de tirar redutor. Não fala em absolutamente nenhuma página, porque pude ler todas elas, falar que vai retirar redutor. Isso eu até gostaria, João, que você deixasse para os políticos debater. Porque aí, senão, macula a parte técnica. Porque o técnico se vale do que está escrito.
e não do que foi conversado ou sugerido por quem quer que seja. Então, eu fiquei assim, pastor João Campos, observando toda essa discussão de forma temerária. Aplauso, e vai, e grito, só não via efetividade. Nós viemos aqui hoje para saber por que é que a prefeitura faz um estudo e um levantamento, e por que é que quando era para cobrar a maior em 2013, estava ótimo. E agora que nós precisamos, no momento de crise pela qual nós passamos, trazer a realidade do nosso município, esse IPTU, a gente encontra tanta dificuldade. E quando eu encerrar minha palavra, eu saio por essa porta aqui, ó. Aí eu vou ver você galinhar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador pastor João Campos. Calma. Rogério. Ei, Fábio. Segura aí. Nós queremos cumprimentar todos os secretários aqui presentes, na pessoa... Pastor, com a palavra, vereador pastor João Campos. Nós queremos cumprimentar todos os secretários aqui presentes, na pessoa do Dr. Cláudio Schulli, secretário de Finanças, cumprimentar todos os servidores públicos, 90% aqui servidores públicos do município, cumprimentar o vereador, o deputado estadual Vanderlei Barbosa, todos os vereadores. Eu quero apenas dizer que a presença dos técnicos aqui hoje nessa tarde, ao meu ver, na minha ótica, teve alguns pontos extremamente positivos. Eu quero, como membro da CCJ, parabenizar o vereador Emerson e os demais por ter trazido esta pauta para uma discussão pública e uma audiência pública. Isso é muito interessante. No ano de 2013, nós não votamos a planta de valores como ela foi aprovada. Nós votamos contra, porque entendimos, vereador Folha, que em 2013, Palmas não suportaria agregar 4 anos de reajuste em cima de uma planta, e nós defendíamos que aquilo deveria ser feito de forma gradual. E depois de passado quase 4 anos, nós estamos convencidos de que um certo dia lá no AMA nós ficamos quase um dia todos conversando com o senhor prefeito e uma gama de vereadores sobre esses cálculos. Inclusive o Marciano esteve aqui reiteradas vezes e tal, mas nós votamos contra. E não tem arrependimento nenhum por isto, porque nós entendemos que imposto, a sociedade brasileira está vivendo um grande momento econômico, financeiro tremendo, e o imposto proposto, ele está sempre acima da média. Então, desta forma, nós entendemos que Palmas está à venda, mas não se consegue vender, nem mesmo devolver os imóveis que foram comprados, e então a sociedade não suporta tanta taxa e estabelecermos imposto tão agressivo. Nós vemos aí a posição do CREA, do presidente do CREA, a posição do senhor Antônio, mas eu quero finalizar as minhas palavras sem acrescentar muito, que eu ratifico aqui as palavras ditas pelo Rogério Freitas. O meu pensamento é exatamente o mesmo, Rogério, sobre esse tema. E eu acho que nós fomos muito felizes, Rogério Emerson, sem termos
votado esta matéria no momento que seria peculiar, mas tivemos a oportunidade de trazer aqui os técnicos e essas informações foram extremamente interessantes na minha avaliação, até porque apenas vem mostrar para nós que nós estamos certos nos nossos pensamentos. Então agora é o momento de uma nova comissão e refazer essa planta que está fora da realidade. Apenas essas considerações, meu muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Tem mais alguém para falar, senhor presidente? Não tem questão de ordem, vou seguir a sequência dos vereadores inscritos. Senhor presidente, senhor, eu pedi um minuto aí, senhor presidente, do meu tempo. O senhor me deu só 3 minutos. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência a compreensão. Apenas para... Eu pude observar que o vereador Rogério de Freitas, presidente, ele fez um comparativo lá da região da Zona 1, lá no Taquaralto. Mas ele esqueceu de falar o dado completo. Veja bem, lá na Zona 1, o redutor é de 45%. Lá o IPTU hoje está R$ 2.000, descontando 45%, fica R$ 1.100 o metro. No estudo que está pronto aí é R$ 1.200, aumenta 100. Pode pegar o estudo que está aí, R$ 1.200. Então, se for colocar, como disse o nosso técnico João, realmente se não tirar o fator redutor, acrescentaria um superávit muito grande. E lá, não, vereador presidente, lá hoje se paga 1.200, não, só paga 1.100, porque é 45% a redução. E no estudo, nessa conta que está na mão de Vossa Excelência aí, está R$ 1.200. Isso que eu queria falar para Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Passo a palavra. Não, isso aí. Aí o Cláudio vai resolver. Passa a palavra ao senhor Cláudio Schulli, secretário municipal de Finanças. Terá 8 minutos para esclarecer quaisquer dúvidas dos presentes. Com a palavra, o secretário Cláudio Schulli. Qual foi? Eu anotei alguns pontos aqui técnicos que foram discutidos, presidente, e eu vou começar falando sobre o redutor. O redutor, tanto na planta de 2013, quanto no estudo feito em 2014, que foi citado também sobre o redutor, foi falado que o redutor é uma arma na mão do prefeito, que foi dado pela Câmara. Eu queria deixar bem claro que o redutor foi para, em 2013, beneficiar e reduzir o valor do IPTU, porque o que foi apresentado pela comissão de 2013 era um IPTU que poderia ser o dobro ou até quase o triplo, porque nós temos redutores de 65%. Então, essa foi uma medida da gestão para que o cálculo do IPTU em 2013 não ficasse da forma que foi feito o estudo. Esse redutor ele está na lei, então ele não pode ser tirado ou aumentado pelo Poder Executivo. Deixar isso bem claro, porque para tirar ou para aumentar, reduzir ou aumentar o IPTU precisa ser encaminhado um projeto de lei para a Câmara, que vai ser discutido. Então, isso ficou em dúvida sobre a questão da alteração do redutor por iniciativa do Poder Executivo. Em 2014, quando o estudo foi finalizado e foi protocolado no dia 5 de dezembro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que estipula, vou repetir, a meta fiscal para o ano seguinte já tinha sido enviada, aprovada e sancionada por essa Casa. Na Lei de Diretrizes vai a meta fiscal, receita e despesa do município para o ano seguinte. Se o estudo fosse enviado para a Câmara, o Poder Executivo estaria incorrendo em improbidade administrativa e em renúncia de receita. Considerando isso, a única forma do estudo vir, e quero ressaltar que em mais de 17% o valor do IPTU iria aumentar, teria que ser retirado ou reduzido o redutor.
Com isso, conforme foi apresentado, o IPTU iria aumentar em mais de 66%, em mais de 32 milhões de reais. Senão, incorreríamos em um crime de responsabilidade fiscal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não há nenhuma irregularidade ou ilegalidade em não ter enviado esse estudo, que a única forma seria retirando o redutor. Foi falado sobre a questão dos 19.200 isentos. São 19.200 e não 12.000 isentos. Está publicado no Diário Oficial do dia 12 de maio, Diário Oficial número 1502, ela tem a relação nominal de 19.200 isentos do IPTU. Conforme foi falado pelo prefeito, esse ano vai ser instituído uma comissão para a gente rever, fazer os estudos e, junto com o estudo técnico, a gente fazer a atualização da planta de valores para 2017. Eu acho que realmente esse é o maior avanço. E eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o convite. E é importante essa audiência para a gente realmente esclarecer pontos, outros pontos que não são esclarecidos, a gente ampliar esse debate. É importante a participação das entidades de classe, dos órgãos de controle. E eu acredito que este ano, nessa discussão da planta de valores para 2017, a gente precisa fazer mais audiências e mais reuniões, e eu estou à disposição, todas as vezes que for convidado, vou comparecer para discutir assuntos relacionados ao IPTU. Obrigado. Encerradas as perguntas, concedo a palavra aos membros da mesa para suas considerações finais, no qual terão 3 minutos para o uso da palavra. Com a palavra o vereador Constantino Campos. Com a palavra o vereador Luiz Campeiro. Eu quero parabenizar a mesa diretora, a todos os presentes, pela disposição, agradecer a presença do deputado Vanderlei Barbosa, do corpo técnico da Prefeitura e todos os secretários, funcionários que estiveram aqui, e que foi extremamente positivo nós termos aqui o nosso prefeito dizendo que vai abrir uma comissão para fazer um realinhamento, um processo de buscar a adequação real do nosso município com relação à questão tributária, principalmente se tratando de IPTU. Também aproveitar a oportunidade de pedir desculpas ao nobre deputado, que foi convidado a estar aqui para tratar de um assunto de interesse coletivo e, de uma forma ou de outra, afrontado por algum membro da casa. Quero lhe pedir desculpa, e eu sei que às vezes os ânimos se exaltam, mas esse processo de relação institucional, Câmara, Assembleia, precisa ser respeitado. Eu espero que isso não ocorra mais em nenhuma outra sessão e que nessa comissão nós possamos aí buscar a alternativa salutar e que o povo de Palmas consiga ter uma carga tributária dentro da realidade que a cidade vive. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer a presença do secretário Cláudio Schuller por ter vindo, não ter mandado só um representante, ele pessoalmente veio para explicar. Agradecer a presença do deputado estadual Vanderlei Barbosa, foi muito importante a presença de Vossa Excelência, a todos os funcionários e secretários do município de Palmas. Gostaria de agradecer ao público também e encerro a presente audiência pública. Uma boa noite a todos vocês. Está encerrada a audiência pública. Aí, besta.